Tudo bem com vocês? Lembra que eu comentei que eu ia explanar um pouco mais sobre a liberação miofascial e passar algumas ideias diferenciais sobre ela? Mas antes disso, lembrando, sou o professor Marcos, eu trabalho com terapias alternativas há 25 anos. Venho desenvolvendo formas particulares de trabalho, sempre tentando facilitar o processo da terapia, tanto para atendimento quanto para orientação de alunos. Então aqui nesse trabalho eu estou passando para vocês a síntese de muitos anos de pesquisa, muitos anos de trabalho e síntese de algo que foram vivenciadas, não é apenas algo que foi retirado de algum lugar e estou reproduzindo. É uma vivência que eu estou querendo partilhar com vocês. E hoje eu partilho um pouco dessa relação, dessa junção de técnicas, né? Tendo como carro-chefe aqui, nessa conversa do momento, a liberação miofascial. Antes de eu falar do conteúdo, compartilhe com alguém que possa estar precisando dessas informações. Muitas pessoas estão sofrendo e um tipo de informação dessa natureza pode abrir portas, abrir caminhos para a pessoa sair desse sofrimento. Então, compartilhe e curta esse vídeo. Antes de qualquer explicação, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre essa estrutura que a gente chama de miofascial. Quando ouve a expressão miofascial, normalmente a gente pensa que é um único elemento, virou um rótulo miofascial. A gente tem que lembrar que quando se fala miofascial, estou falando de duas estruturas que envolvem a parte muscular. A estrutura do músculo propriamente dito, que se refere mio, né? E por isso que vem a mialgia, que são dores musculares. O músculo tem uma composição basicamente de proteína, né, onde ele contrai, relaxa. É no músculo, por exemplo, que formam os pontos gatilhos quando o músculo tensiona. Em volta, e que dá estrutura para esse músculo, vem um outro componente que é a fáscia. Essa fáscia ela trabalha um pouco diferente, ela não contrai, ela retrai. Então quando você começa a tensionar demais, essa fáscia ela como se empacotasse o músculo, não deixasse ele trabalhar livre. Por isso, quando se fala uma liberação miofascial, a gente tem que estar atento, porque algumas vezes a gente pode estar pensando só no músculo. Na verdade, você está liberando o ponto gatilho, que é a tensão do músculo, e está liberando o pacote, o invólucro, o envolvimento do músculo. Então, uma boa liberação precisa levar isso em consideração. Ficou muito técnico? Então vou passar para vocês de uma forma bem simples. Quando nós estamos trabalhando com a miofascial, estou trabalhando com dois elementos. Um, que é o músculo, onde você sente a dor, e aquelas partículas, aquele tecido esbranquiçado, que por exemplo você vê naquela peça de carne chamada lagarto, né? Você vê aquela questão esbranquiçada, essa estrutura que envolve. Isso, em desequilíbrio, gera muita dor e disfunções gerais no corpo, tanto a nível musculoesquelético quanto a nível de órgãos. Alguns podem ter pensado o lagarto e confundido ver aquela imagem do animalzinho, do réptil correndo. Não é esse, tá? É aquela parte do boi, aquela parte que apresenta, quando faz o corte, a parte toda esbranquiçada. É esse lagarto que eu estou me referindo. Talvez você que esteja familiarizado com a expressão miofascial pode pensar que liberação facial ela é exclusiva da estrutura muscular. Eu tenho que lembrar você que a fáscia muscular ela é uma fáscia mais superficial, mas todos os órgãos têm fáscia envolvida. E esse sistema facial conversa em todas as partes do corpo. É por isso que você pode ter uma disfunção de uma víscera, de um órgão, um mau funcionamento, por exemplo, um problema do estômago, uma queimação, uma náusea, e isso ter correlação com essa fáscia, que começa com a tensão do músculo aqui em cima. Então, quando um cliente chega com uma dor no estômago, eu não deduzo imediatamente que isso venha a ser um problema da mucosa gástrica.
pode ser um tensionamento que existiu nesse caminho, por exemplo, da musculatura abdominal, que começou a gerar um tensionamento mais profundo. Então a liberação miofascial associado dentro desse meu trabalho que eu venho apresentar para você, ele está buscando também corrigir desarmonias do funcionamento de órgãos e vísceras de todo o sistema circulatório do corpo. Aí você pode me perguntar, mas não é muito doloroso esse tipo de liberação? Eu falaria, se for usar a técnica direta, ação direta no músculo e na fáscia, eu diria que sim. Mas com os procedimentos, com a abordagem que eu estou propondo, usando técnicas da mochoterapia, uma técnica milenar, muito funcional, muito popular, impressionante os resultados que você tem com essa técnica, você gera uma diminuição da dor de forma mas muito grande. Por quê? Porque ela gera uma analgesia e o próprio calor já vai facilitar esse relaxamento, essa liberação da fáscia do músculo. Então a percepção por essas duas vias sendo trabalhada, diminuição da percepção pela analgesia e o relaxamento dessa estrutura, com essa técnica você pode fazer essa liberação com muito menos dor. E seu cliente, se ele tiver alguma aversão à liberação miofascial, ele vai mudar esse conceito. Nos próximos vídeos eu vou inserir outros elementos que fazem parte dessa técnica, desse trabalho. Entre eles está os trajetos energéticos e a liberação via ventosa. Se você está acostumado com a ventosa, aquela que deixa marca, aquela que fica com a impressão de hematoma, também você vai se surpreender. Por quê? Porque na minha proposta a gente pode trabalhar com o mínimo de efeito colateral. Gostou das informações que você recebeu até agora? Se gostou, clique aqui que no próximo vídeo eu vou falar sobre um elemento a mais que poucas pessoas fazem essa correlação, mas dos trajetos energéticos que passam por dentro dessa estrutura miofascial e outra forma de liberação. Por quê? O trabalho aqui é a junção de todas essas técnicas. Até o próximo vídeo.